Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. Bom, vídeo de hoje, não sei se vocês conseguem ver, cenário diferente, cenário que a gente batizou de Casa da Avó. Inclusive o meu penteado é um penteado à moda da vovó, que a vovó gostava que eu dava um tapa no cabelo. Zé Bonitinho, o pericote das mulheres. Tema novo, tema diferente no canal. Hoje é novela. Para ser mais específico, Mulheres de Areia. Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar, porque vocês não sabem o quanto isso ajuda o trabalho da gente. Segue a gente também lá nas redes sociais. Preguiçoso. Dedé, solta a vinheta. Bom, povo doido, vamos começar já deixando bem claro que existiram duas versões da novela Mulheres de Areia. A primeira foi gravada em 1973 e foi exibida pela falecida Rede Tupi, que, claro, era concorrente da Rede Globo, e com a novela, a primeira versão de Mulheres de Areia, ganhou da Globo na audiência fácil. Sabia não? A primeira versão estreou no dia 26 de março de 1973 e terminou em 5 de fevereiro de 1974. Teve um total de 253 capítulos, com 50 minutos de duração cada um. A novela passava no horário das 8 horas da noite, claro, porque não tem novela de manhã. Foi escrita pela Ivani Ribeiro e a direção foi do Edson Braga. A história da novela é muito simples, gente. O jovem Marcos Assunção precisa ir para o litoral para cuidar de alguns negócios da família. E nessa cidade do litoral, que na primeira versão se passava em Itanhaém, ele conhece uma jovem chamada Ruth e acaba gostando dela e quer se engraçar pro lado dela. O que o Marcão não sabia, você vê a intimidade, né? O que o Marcão não sabia é que a Ruth tinha uma irmã gêmea idêntica chamada Raquel. Qual que era o problema? A Ruth era gente boa, ela era do bem, era da paz, amava os animais e aquela coisa bonita. A Raquel era o oposto, ela era o cão chupando manga, a mulher era virada no satangós. A Ruth é boa, mas a Raquel é má. Então é o seguinte, o que acontece? A Raquel acaba seduzindo o Marcão e tirando o Marcão da Ruth, que era irmã dela. Ó, irmã boa essa daí, hein? Tá, de parabéns. E as duas eram filhas de pescadores ali da praia de Itanhaém, ou seja, elas eram pobres e o Marcão era mega rico. Bom, como era de se esperar, a Raquel faz a vida do Marcão um inferno, porque eu já falei que ela era o cão chupando manga, e além de tudo, ainda metia umas gaias no Marcão. Ele é corno, mas é meu amigo. Quem acompanha essa história toda de perto é o Tonho da Lua. O Tonho da Lua é meu personagem favorito da novela Mulheres de Areia, e ele tem uma certa deficiência mental. Ele é um pouquinho mais devagar ali nos pensamentos. Ele é super amigo da Ruth, que é super boa com ele, e ele odeia a Raquel porque a Raquel tipo maltrata ele assim, nível bullying 100%. Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha. 1000 anos de morte. Tá? O que acontece? Apesar dele ter essa lerdeza mental, ele é famoso na praia de Itanhaém por esculpir mulheres, pessoas, lugares, animais na areia. Ele é um escultor da praia. Bom, vamos voltar para Raquel. Ela acha que casar com o Marcão para pegar tudo que ele tem vai ser fácil. Mas ela não contava com o pai do Marcão, o Virgílio, que é um empresário da pá virada ali, que é tão ruim quanto a Raquel. Bom, como eu falei pra vocês, ele não acredita de jeito nenhum que a Raquel gosta do filho dele. Ele sabe que o que ela quer é dinheiro. O Virgílio tem uma outra filha, que é a Malu, que é irmã do Marcão, que ela é meio rebelde, meio doidona e ela não gosta dele. Apesar dela ser rebelde e doidona, no decorrer da novela, ela conhece o peão da fazenda deles, que chama Alaor, e aí ela meio que tem um tchu-tchu-tchu-tchu com ele ali, e a personalidade dela vai mudando. Vale a pena lembrar que o Alaor
ele morria de amores pela Ruth. Então é uma salada de um gostando do outro nessa novela que é uma loucura. A maior reviravolta da novela é quando a Ruth e a Raquel, as gêmeas, elas estão num barco e esse barco vira. A Ruth acaba sendo encontrada pelo Tonho da Lua na praia e o Tonho da Lua, doidão do jeito que ele espalha pra todo mundo de propósito que a Ruth é a Raquel. Pra quê? Como ele sabe que a Ruth ama o Marcos e ela é amiga dele, ele finge pra todo mundo que ela é a Raquel pra que ela possa ficar com o amor da vida dela. E aí a Ruth, que na verdade é a Raquel, é dada como morta. O que acontece? Quando a Ruth verdadeira acorda e vê que todo mundo acha que ela é a irmã, a Raquel, ela meio que compra a ideia pra ficar do lado do Marcão. Mas o que ninguém sabia é que a Raquel verdadeira não estava morta. Então o que acontece? A Raquel verdadeira tá viva, volta sem ninguém perceber, percebe que a irmã tomou o lugar dela e ela começa a aprontar ali das dela pra ferrar com todo mundo. Mas pra gente resumir uma história longa numa história curta, a Raquel no final é assassinada, eu não vou falar por quem, porque você tem que assistir, seu preguiçoso, e a Ruth fica com o Marcão. Muito bem, antes de eu falar da segunda versão de Mulheres de Areia, eu preciso citar uma outra novela também escrita pela Ivani Ribeiro, que estreou em 25 de janeiro de 1977 e terminou em 13 de junho de 1977, chamada O Espantalho. Já vou explicar por que ela é importante. Ela foi exibida na época pela Rede Record, com 119 capítulos e foi dirigida pelo Luciano Calegari. A história dessa novela também é muito simples. É uma cidade litorânea, tipo Itanhaém também, eu acho que até era Itanhaém. E as praias elas foram interditadas porque a água do mar estava contaminada e podia matar as pessoas que se banhassem naquele litoral. A treta toda começa com isso, com a interdição das praias. De um lado a gente tem o prefeito Breno, que está preocupado com a saúde dos moradores e por isso ele mandou lacrar todas as praias, ninguém mais podia tomar banho de mar. E do outro lado da corda a gente tinha o vice-prefeito Rafael, que era dono do maior hotel da cidade, e se as praias não funcionavam, os negócios dele iam se arruinar, porque ele vivia de turista. Além desses dois personagens, tinha uma comerciante local chamada Tônia, que apoiava o prefeito Breno, né, porque ela não queria que a comunidade e os amigos dela morressem, e tinha o Dr. Munhoz, que era um médico ali, paz e amor, que era apaixonado pela Tônia, também ajudando o prefeito Breno. Bom, conforme a novela vai passando, a gente descobre que o vice-prefeito Rafael, que é o mauzão da história, ele finge estar do lado do prefeito Breno, mas pelas costas do prefeito ele fica ali falando mal do cara. Para vocês terem uma ideia, ele começa a pregar espantalhos nas praias, que é tipo uma representação do prefeito Breno afugentando os turistas. Por isso o nome da novela, O Espantalho. Bom, esse Rafael ele faz um inferno tão grande na vida do prefeito Breno que o prefeito renuncia. Se o prefeito renunciou, quem assume é o vice-prefeito, que é o próprio Rafael. A história toda tem uma virada quando esse agora prefeito Rafael descobre que tem uma doença na cabeça e que faz com que ele tenha alucinações. E essa doença também vai, se ele não tomar cuidado, vai acabar matando ele. Bom, sabendo disso, um empregado dele, um empregado do hotel que ele tem chamado Vasco, ele começa a se fantasiar de espantalho e começa meio que a assombrar o prefeito. Como o prefeito já não sabe mais ali o que é alucinação e o que é realidade, ele fica desesperado. O que ele faz? Olha a ideia brilhante desse Rafael. Gênio! Ele resolve acampar na praia para quando o espantalho aparecer, ele conseguir matar o fantasma. O que ele não contava é que ao dormir na praia, alguém foi lá e assassinou ele. E morreu. Por que eu contei essa novela pra vocês, gente? Porque a segunda versão de Mulheres de Areia é a junção da primeira versão, Mulheres de Areia, de 1973, mais a novela O Espantalho, de 1977, juntas numa novela só, que é Mulheres de Areia, versão de 1993. Ou seja, a segunda versão da novela. Essa segunda versão de Mulheres de Areia, agora produzida pela Globo, porque a TV Tupi já não existe mais em 93, ela fechou as portas. Ela tinha 201 capítulos
e foi a 44ª novela das 6. Essa segunda versão também foi escrita pela Ivani Ribeiro, autora de O Espantalho e de Mulheres de Areia, primeira versão, só que a direção da segunda versão de Mulheres de Areia foi do Wolf Maia. A novela estreou em 1º de fevereiro de 1993 e foi um sucesso estrondoso. Tanto que ela foi reprisada em 1996, que foi quando eu assisti, que é quando eu lembro de ter assistido a novela. Foi reprisada também em 2011 e em 2016 foi reprisada no canal Viva. E hoje, se eu não me engano, está disponível lá no Globoplay. Ó, Globo, tô fazendo propaganda de graça pra vocês aí, hein? Diferente da primeira versão de Mulheres de Areia, que se passava em São Paulo, mais especificamente em Itanhaém, a segunda versão se passava no Rio de Janeiro, na cidade fictícia de Pontal da Areia. A segunda versão também deu uma importância maior para a participação do Tonho da Lua e o mistério que envolvia a morte do pai do Tonho da Lua. Vocês lembram o que aconteceu com o pai do Tonho da Lua? Se você lembra, deixa aí nos comentários. Vale ressaltar também que na segunda versão, o Virgílio fazia o papel de Virgílio mesmo, mas ele também fazia o papel do Rafael lá na versão do Espantalho, ou seja, na segunda versão, o Virgílio e o Rafael eram o mesmo personagem. Uma outra coisa que eu quero saber se vocês lembram é quem era a pessoa que se vestia de espantalho para assombrar o Virgílio. Se você lembra, deixa aqui nos comentários. Uma coisa que eu quero contar para vocês é que quando eu era criança e assistia Mulheres de Areia, toda vez que esse espantalho aparecia, eu me cagava de medo. Eu assistia, mas assistia tipo assim, sabe? Tipo, esse espantalho pode aparecer aqui em casa a qualquer momento. Olha a brisa da criança. Inclusive, eu quero falar que eu adorava essas novelas que tinham esses personagens assim, tipo o Espantalho de Mulheres de Areia, o Cadeirudo da Indomada, a Mulher de Branco de Tieta, o Mascarado de A Viagem. Sempre que tinha um personagem meio doidão assim, eu adorava. Uma outra coisa também que eu gostava quando eu era pequeno era aquela abertura de Mulheres de Areia, que era bem safadinha. Bom, agora a gente vai mostrar pra vocês os atores que viveram os personagens na primeira versão de 73 e na segunda versão de 1993. Quem vivia a Ruth e a Raquel na primeira versão era a Eva Vilma e na segunda versão a Glória Pires. Quem vivia o Marcão na primeira versão era o ator Carlos Zara e na segunda versão o Guilherme Fontes. Vale um registro aqui, é que na primeira versão o Carlos Zara fez o Marcão e na segunda versão ele fazia o pai da Tônia, que era um personagem bem pequenininho. O Virgílio na primeira versão era o ator Cláudio Correia e Castro. Na segunda versão foi o Raul Cortez. O queridão Tonho da Lua, na primeira versão, quem fez foi o Gianfrancesco Guarnieri. E na segunda versão, o Marcos Frota. A Malu, na primeira versão, foi vivida pela Maria Isabel de Lisandra. E na segunda versão, pela Viviane Pasmanter. O peão Alaor, na primeira versão, foi o Fagundão, nosso querido Antônio Fagundes. E na segunda versão, o Humberto Martins. O seu Donato, que era o padrasto do Tonho da Lua, na primeira versão foi vivido pelo Ivan Mesquita. E na segunda versão, pelo Paulo Goulart. O prefeito Breno, na primeira versão, foi vivido pelo Fábio Cardoso. E na segunda versão, pelo Daniel Dantas. A Tônia, na primeira versão, foi vivida pela Teresa Amaio. E na segunda versão, pela Andréa Beltrão. E o Rafael, da primeira versão, que foi vivido pelo Jardel Filho, na segunda versão estava dentro do personagem Virgílio, né? O Virgílio e o Rafael eram o mesmo personagem. Portanto, foi vivido pelo Raul Cortez. Quem era o seu personagem favorito de Mulheres de Areia? O meu, como eu já falei, era o Tonho da Lua. Você viu qual das duas versões? A primeira ou a segunda? Ou as duas? E se você viu as duas, de qual você gostou mais? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido! Queria dizer que a gente ainda tá sorteando a fase clássica, os DVDs da fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco, 114 primeiros episódios, com a dublagem da Gota Mágica, aquela que passou na manchete. Item raro, hein? Mas
a gente só vai sortear quando o canal chegar a 1000 inscritos. Então divulga para todo mundo aí e ajuda a gente a chegar nesse número. Lembrando que esse é só o primeiro sorteio do canal Novidades Antigas. A gente quer fazer vários outros, mas para isso a gente tem que terminar esse daqui. Lembrando também que não basta só você se inscrever no canal. Tem que seguir a gente nas nossas redes sociais pra gente saber quem é. Senão não vai ter pra quem sortear. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a novela Mulheres de Areia. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais qual tema você quer para os próximos vídeos, seja ele de novela ou não. A sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!